Super N, primeiras notícias. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje Fernando Queiroz, engenheiro de soluções energéticas da CEMIG. Ele vai falar com a gente sobre o que é necessário para reduzir o consumo elétrico em casa. O tempo quente está chegando, as pessoas ficam abrindo geladeira mais vezes, utilizam, quem tem o aparelho de ar-condicionado, quem tem o climatizador, o ventilador, enfim. A gente quer saber como é que pode ser feito, o que é que pode ser feito para economizar energia, porque não tá fácil para ninguém, né, Fernando? Bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia a todos aí. O que pode ser feito, a gente tem que primeiro falar de uma equação que é energia é potência vezes tempo. Então, ou você reduz a potência do seu equipamento ou você reduz o tempo de utilização, né? Quando você, por exemplo, agora no verão, quando você passar a chavinha do seu chuveiro para a posição verão, você vai estar reduzindo a potência do chuveiro e vai naturalmente estar economizando energia. Mas o que fala mais alto ainda é você reduzir o tempo de banho, né? Para que você tenha uma ideia, um chuveiro quando ele é ligado, ele representa a mesma coisa de 54 aparelhos de televisão. Então, é muito importante observar o tempo de utilização do chuveiro. Muitas vezes as donas de casa ficam vigiando os filhos para que fiquem muito tempo longe da televisão, né? Mas tem que se entender que às vezes ela esquece do tempo de banho das crianças e deixa elas tomarem banhos longos. E aí no final do mês a conta vem porque... Aquela surpresinha desagradável, né? Porque o chuveiro realmente ele é um grande vilão. Ô Fernando, a gente está falando, vai voltar a falar obviamente dos aparelhos ligados, mas existe uma dúvida muito comum sobre aquele modo stand-by, né? Quando você deixa o aparelho apenas na tomada, você não está utilizando ele efetivamente. Isso também consome muita energia? Consumir. Os aparelhos têm se modernizado e essa função stand-by ela tem caído bastante a potência que ela consome ali, né? Então é importante avaliar se o seu aparelho é um aparelho muito antigo, né? E esses mais antigos eu desaconselho realmente a deixar na função stand-by. Fernando, sobre o ar-condicionado, que com certeza vai ser muito utilizado para aquelas pessoas que têm o aparelho em casa, que tipo de dica você pode dar para essas pessoas? E o que representa? Você falou que, por exemplo, um chuveiro ligado representa 54 aparelhos de TV ligados. O ar-condicionado a gente sabe que gasta bastante energia também, né? O que representa isso, por exemplo? O ar-condicionado tem algumas dicas, que é primeiro adquirir equipamentos que sejam adequados ao seu ambiente, que você deseja resfriar, que você possa colocá-lo sempre numa posição mais alta possível, né, em termos de instalação, e se ele tiver, né, e é possível que tenha já nos aparelhos modernos aquela função sleep timer, né, que realmente reduz, desliga o aparelho automaticamente quando você já está dormindo. Isso é importante também para poder fazer a economia de energia. E tem outras opções em relação ao ar-condicionado, que são os climatizadores e os ventiladores de teto, que realmente têm uma função muito boa em termos de economizar energia no final do mês. Fernando, vocês dão alguma recomendação do tipo, quando sair de casa, desligar das tomadas, que aparelhos você recomenda que é melhor? Porque assim, geladeira não tem como desligar, óbvio. Mas, por exemplo, até com a geladeira, tem uma forma de você economizar mais? Principalmente quando viaja ou mesmo quando sai para dar um passeio, o que vocês recomendam? Bom, para quem tem em casa freezer e geladeira, né, é aconselhável que você possa desligar um dos dois e deixar apenas um trabalhando no período que você estiver de férias. Isso não sendo possível, deixar ele numa temperatura mais baixa, né, que ele não será consumido. Ele vai ter consumo em relação a ele, mas o principal realmente é você ter sempre equipamentos de menor consumo com relação à geladeira. Nessa época do ano, agora, quando vai chegando o calor, a gente muitas vezes toma banho assim o tempo todo. E aí, você estava falando que o aparelho, o chuveiro, ele representa 54 televisores ligados, é um dado assim interessante. Isso vale inclusive se o chuveiro estiver na posição verão? Não, aí já é um pouco a menos, né? Aí já dá em torno de, já é 70% desse consumo já. Mas ainda assim é um consumo bem alto, ainda né, assim Fernando? É consumo, porque na posição verão ele vai representar em torno de 35 aparelhos de televisão ligado. Então, realmente é muito alto ainda, né? Fernando, você falou aí do chuveiro e do ar-condicionado. Quem é o vilão desse gasto de energia? Porque quando a gente fala do período frio, realmente o chuveiro acaba sobressaindo porque a gente gasta muito.
né? Seria o ferro elétrico? Aí a gente não está falando nem de se refrescar, mas o ferro elétrico é um aparelho que a gente utiliza muito, precisa utilizar no dia a dia. Seria esse também? Cada aparelho que você usa, cada eletrodoméstico, ele tem realmente um modo de utilização que seja mais racional, que economiza mais energia. No caso do ferro elétrico, é acumular o número máximo a quantidade máxima de roupa para poder passar tudo de uma vez só, né? Mas a grande questão realmente são os hábitos de consumo do consumidor. Ele deve procurar realmente gastar energia, né? Consumir com racionalidade, sem perder, na verdade, o conforto, né? Ninguém quer que a gente ande aí com as luzes apagadas dentro de casa, trombando nos móveis, mas tem que ter consciência também de não deixar nenhuma luz acesa em ambiente que estiver desocupado. É uma questão de bom senso, basicamente. Eu queria falar mais um pouquinho a respeito da questão do chuveiro, porque tô me lembrando, Fernando, que agora há poucos dias um amigo meu teve lá na residência dele a resistência queimada, é um desses chuveiros hipermodernos, a resistência não é barata, e ele resolveu fazer uma gambiarra, foi lá e deu um jeito de soldar, emendar a resistência, sei lá, se virou com uma verdadeira gambiarra. Isso pode representar um gasto a mais para quem de repente quer economizar para comprar uma resistência e aí acaba sendo um barato que sai mais caro depois? Sim, resistência de chuveiro nunca deve ser reaproveitada, né? Essa emenda que se faz ali, como ela não é uma emenda industrial, ela certamente vai ter uma perda maior jáulica ali e vai representar um consumo maior daquele chuveiro. Fernando, e o ar-condicionado, voltando a falar dele, a posição do ar-condicionado interfere? Porque a gente vê que tem locais que colocam esse ar-condicionado embaixo, né, na parede, assim, na parte inferior, e tem gente que coloca ele bem alto. Tem diferença no consumo? Sim, faz diferença sim, porque quando ele está na posição mais alta dentro daquele ambiente, ele realmente refrigera mais e tem um desempenho bem melhor do que quando ele está na posição mais baixa dentro do ambiente. Mas esse refrigerar mais também significa um gasto muito maior? A minha dúvida, eu pergunto assim, por exemplo, o fato dele estar na parte de baixo, né? Isso vai exigir mais do aparelho e para que ele possa refrigerar, e isso vai acabar gerando um maior consumo? Sim, vai gerar, porque ele pela questão da posição física dele, ele vai ter que trabalhar mais para refrigerar o mesmo ambiente. Tem uma pergunta de ouvinte, Fernando, chegando aqui pelo nosso WhatsApp. O Sidney está perguntando o seguinte: vários aparelhos ligados na mesma tomada, isso é chave para aumentar o consumo de energia também, além do risco até que pode representar aquele monte de tomada ligadas no mesmo local? Sim, além do risco de um curto-circuito que pode ocorrer até a queima dos aparelhos ali, existe realmente um aumento do consumo, porque você vai ter uma perda jáulica ali, você vai gerar calor ali. Uma sobrecarga. Exatamente. Todo equipamento que estiver esquentando muito na sua tomada é um bom sinal de que, aliás, é um mau sinal de que realmente está tendo um consumo excessivo naquele aparelho. Fernando, só para finalizar aí, na hora de comprar um aparelho, por exemplo, nessa época do ano agora muita gente vai sair para comprar ventilador, ar-condicionado, né? Climatizador. Essas coisas. As pessoas vivem em love. Como conferir a potência? Qual é a potência ideal para que se tenha uma boa economia? Sim, cada equipamento tem uma potência diferente, né? Os chuveiros tem potências maiores do que os climatizadores, mas sempre deve observar-se a questão do selo Procel, né? Que realmente é um selo que indica a maior eficiência daquele equipamento. Ok. Conversamos hoje aqui com o Fernando Queiroz, ele que é engenheiro de soluções energéticas da CEMIG, veio nos dar dicas aqui pra gente economizar um pouco mais desse período de verão, que tá complicado, né? Já tá complicado, daqui vai aumentar, a expectativa é aumentar, né? Mais calor. A conta não tá fácil para ninguém dar conta também, afinal, então a gente tem que economizar mesmo. Obrigado pela entrevista, Fernando, foi um prazer. Um abraço a todos aí.